Ó, gente, a última coisa sobre função que eu vou falar pra vocês agora é sobre a representação geométrica de uma função. Essa tabelinha aqui do lado é essa aqui, ó, que eu tinha falado no primeiro vídeo. Só que eu tirei do contexto e coloquei aqui, tá vendo, ó? Do 1 ao 4, eu vou usar só uns 4, tá ótimo pra gente entender. E as imagens, tá? Ó, tá aqui os domínios, o que faz parte do domínio, o X e a imagem, tá? Aí, ó, vamos representar isso aqui num plano cartesiano, tá? Eu botei ele só com um quadrante, mas o plano cartesiano, para representar funções, ele pode ser usado todos os quadrantes, tá? Os positivos, positivo com negativo, negativos e assim por diante, tá? Pode ser usado os 4. Mas aqui eu não preciso de tudo isso, né? Então vamos ligar. Lembrando que isso aqui, ó, isso aqui lembra pares ordenados, ó, né? 1, 5. Então, x é 1 e o 5 é y. Ó, 1 deitado e 5 em pé. Lembrou? Espero que vocês tenham visto o vídeo de lembrete aí, que eu passei pro 6º ano para ajudar. 1 deitado e 5 em pé. Eu aumentei a escala aqui, porque senão eu tinha até o 20, senão ia ficar um gráfico muito grande, tá? O 2 com 10, ó. 2 com 10. O 3 com 15. Mais ou menos aqui. E o 4 com 20. Mais ou menos aqui, eu acho. Ó, se eu ligar esse ponto, deixa eu ligar aqui. Eu consigo ver uma reta. E eu quero que vocês vejam uma coisa interessante, ó. Se eu tivesse infinitos valores de x, ó, pra cá, a minha reta não ia terminar nunca, né? Não ia terminar nunca. Então, com o gráfico, eu quero que vocês imaginem todos os x's possíveis, porque essa é uma característica da função. Quem vai ser as imagens, quem vai ser os valores de y, quando os meus x's forem todos, né? Para que o domínio, para que a função seja completa, para que eu consiga ver qual é a relação quando tiver todos os x's possíveis, tá? Tá vendo que aqui o gráfico que eu fiz a partir da minha função do cupcake deu uma reta. Toda função que a sua representação é uma reta, ela se chama função, eu vou chamar ela de função linear, tá? Ou função afim. A função afim tem várias ramificações de alguns tipos dela, tá? Mas a função afim é quando ela é escrita nesse módulo, ó. Ah, vou até escrever aqui, ó. A função afim é quando ela tem esse modelo, ó. Um número grudado num x e um solto. Ah, professora, mas o seu não tinha solto, né? Tá, tudo bem. É uma função linear. Mas aqui eu teria um zero, né? Mais zero não apareceria. Aí ele passaria bem aqui em cima, ó, né? Então, toda representação geométrica de uma função linear, de uma função afim, que tem esse modelo aqui, tá? No nosso caso aqui, o b era um zero, então não aparecia o b, né? Mas toda função linear tem como gráfico uma reta, tá bom? Então, se você vê o gráfico e vê que é uma reta, ela é uma função afim, ela é uma função linear, tá bom? Aí tem vários tipos de função afim, que aí deixa pro ano que vem, pro professor te falar. Mas esse nome pouco importa, tá? Se você falar que é uma função de primeiro grau, função linear ou função de primeiro grau, porque é uma função polinomial. Por que polinomial, professora? Porque isso aqui é um monômio, né? Isso aqui é um monômio. Você vai ver mais pra frente. Vai ver não, sempre quando a gente mostrar, estiver falando de função, a maioria
das nossas leis de função são polinômios, né? Principalmente a de primeiro e de segundo grau, né? Aí você vai conhecer outras funções, funções exponenciais, que não tem nada a ver com monômio, logaritmos, né? Mas a maioria das nossas leis de função, dos nossos casamentos, dessas relações escritas, desses padrões, são polinômios, tá? Então, toda vez que você vê, você não precisa nem ver quem é a lei de formação. Você só vendo o gráfico, você já sabe que é uma função de primeiro grau. Então, todo gráfico que você fizer de uma função que seja um polinômio de primeiro grau, tipo, aqui pode ser um exemplo, pode ser 2x mais 1, pode ser x menos 2. Tá vendo que o meu binômio, ele é de primeiro grau. Tá vendo? Porque o x aqui, o expoente do x é 1. Então, toda vez que você vê uma lei de formação em que o seu monômio, por exemplo, que o seu polinômio for de primeiro grau, por isso que você tem que saber como achar o grau do polinômio, né? Tem que lembrar das aulas de polinômio aí. Mas eu já te adianto, é só você ver o expoente do xzinho aqui, é o único x que tem, né? O expoente maior, né? Aí aqui é primeiro grau. Se eu tivesse um polinômio de segundo grau, se aqui fosse uma equação de segundo grau, né? Ó, aí seria uma função de segundo grau e o gráfico seria diferente, tá? Então, o gráfico de uma função de primeiro grau, como a nossa, isso aqui são os exemplos, tá? Como a nossa, ó, é um monômio de primeiro grau. Ó. Se é um monômio de primeiro grau, é uma função linear. É uma função em que o gráfico é uma reta, sempre. Sendo reta para lá, para cá, ela pode cair um pouquinho, ela pode ter outra inclinação, mas é uma reta, tá bom? Últimos conceitos para eu mostrar um pouquinho de GeoGebra para vocês depois é nosso modelo. Nosso modelo é sempre assim, um número grudado no x mais um solto, ou zero aqui, né? Se for assim, ó, minha função é 2x mais 4. Essa é a minha lei de formação, seja lá qual for a história que gerou isso aqui. Aí, ó, tá nesse modelo. Olhando para isso aqui, eu já sei que isso vai dar uma reta no gráfico, se eu for representar, tá? Não vai dar uma curva, não vai dar uma parábola, não vai dar nada disso. Vai dar uma reta, porque é um monômio, é um polinômio de primeiro grau, tá? Agora, umas curiosidades, ó. Este número que está aqui grudado no x, ele determina se a sua reta vai ser nesse modelo ou nesse modelo. Não é que ele determina, né? Ele te diz alguma informação. Porque quando esse cara muda, ou isso aqui fica desta forma, ou ele fica assim. Muda como, professora? Quando esse número for positivo, a minha função, a minha reta fica nesta forma, ó, fica nesse desenho. E é considerada como crescente. E quando esse número aqui for negativo, a minha reta fica assim, ó, inclinada ao contrário. Aí a minha função é decrescente. Aí eu vou mostrar para vocês no GeoGebra mais coisas sobre crescente e decrescente, tá? Este número aqui, o Bzinho, esse aqui, ó, o A já falei, que determina se é crescente ou decrescente, né, ó. Se ela é inclinada assim ou se ela é inclinada assim, né? O legal é que já dá pra ver que quando ela for assim, você já sabe implicitamente que o número que deve estar grudado aqui é um número negativo, né? Última coisa pra gente encerrar. Esse número que está grudadinho aqui, que está solto, aliás, o B, ele é chamado de coeficiente linear. Quem é esse cara? Esse cara é justamente o Y, onde que a reta passa em cima. Por exemplo,
Aqui, se eu continuasse, a minha reta ia passar por cima do zero. Por isso que aqui não tinha nada, porque aqui é um zero. Mas, neste caso, isso aqui é um 4, tá solto. Então, quer dizer que se eu fizer essa reta, se eu fizer esse gráfico, essa reta vai passar em cima deste 4. Olha que legal, gente. Então, ó, como fazer uma reta, um gráfico de função de primeiro grau? Você precisa pelo menos ter os seus pares ordenados. Ah, professora, mas eu não tenho par ordenado. Eu tenho que criar? Se você precisar fazer o gráfico de uma função de primeiro grau, você tem que escolher valores de x previamente, pelo menos 4, só para você ter um esboço. Aqui eu já tinha os 4, mas você pode escolher qualquer um, de preferência em sequência, tá? Quando você precisar fazer um gráfico de função de primeiro grau, de segundo grau, qualquer gráfico, você precisa ter os valores de x prévios, você precisa escolher. Então, eu já te digo que você pode escolher qualquer um, desde que esteja em sequência. Pode escolher valores negativos e tudo mais, tá? Aí, como que você acha os valores de y? Indo lá no rascunho e calculando cada imagem, ó. Tá vendo? Aqui eu já tinha as imagens. Mas você precisa ver a lei de formação e fazer o cálculo de cada valorzinho, tá? Os gráficos eu vou mostrar para você no GeoGebra, tá bom? Então, ó, se eu precisasse fazer um gráfico de função de primeiro grau, o que eu ia fazer? Primeiro, ia escolher os valores de x. Segundo, vamos calcular cada valor de y. Vou lá, f de 1, vou usar aquela mesma lei de formação lá, tá, gente? Ó, 5x. Vou fazer 5 vezes x, 5. Então, ó, meu y é 5. Vamos lá no cálculo do 2. Ó. A função, quando x é 2, 10. Aí eu vou vir aqui e anoto. E o último, a função, quando x é 3, eu anoto. É isso que você precisa saber fazer para ter a sua tabela. No mínimo, 3 valores, gente, tá? Quando você for fazer manualmente, tá bom? Se você precisar fazer um gráfico de função de primeiro grau. Aí, depois que você tem a tabela, é só montar o gráfico e ligar como eu mostrei aqui. É que aqui eu já tinha a minha tabela, tá? Mas quando você não tem, o que você vai fazer? Escolher valores de x, pode ser qualquer um. Pode ser até número com vírgula, fração. Aqui eu coloco os mais simples possíveis, tá? Porque eu não quero ter trabalho. Mas, basta 3 para você já conseguir ver a sequência e a reta onde ela está. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho de função. E eu já mostro o GeoGebra para vocês.